Do artigo Omnichannel na gestão de riscos da cadeia de suprimentos no estudo bibliométrico. Os autores são Marina Pereira Mota da Silva, eu, Lino Guimarães Marujo, Pedro Sena Vieira e Diogo Gabriel Teixeira de Gouveia. Diante dos processos atuais em que as cadeias de suprimentos estão inseridas, principalmente suas novas estruturas de cadeias muito enxutas e com pouca diversidade de fornecedores, vem crescendo muito o interesse acerca do tema de Supply Chain Risk Management, principalmente quando se faz necessário gerenciar os riscos da cadeia de suprimentos diante de um mercado tão volátil. Dentro desse contexto, diversos autores creem que utilizar de tecnologias, de sistemas, softwares inovadores auxiliam na gestão de risco na cadeia de suprimentos. E, portanto, vem crescendo muito o conceito de Omnichannel, definido pelos autores como a interface entre os clientes e o ponto de venda, e que deve ser igual em todos os pontos que o cliente se conecta. Então, a empresa, a cadeia de suprimentos, ela tem que oferecer o mesmo nível de serviço, independente do ponto de venda em que o cliente se conecte. Então, vendo que há necessidade de inovações tecnológicas e que o tema de Omnichannel vem crescendo na academia, é possível perceber um aumento no número de publicações relacionadas à inovação digital na academia, fora o interesse empresarial na área. E, mais especificamente, o aumento do número de publicações relacionadas ao Omnichannel. É possível ver aqui, na figura 1, uma evolução do número de artigos com o tema de Omnichannel. Tá? Essa busca ela foi realizada na base Scopus, e é possível perceber que em 2004 foi o primeiro artigo, relacionado ao Omnichannel, foi datado em 2004, e o outro artigo só foi publicado em 2013, houve um gap aí. E desde 2013 vem uma crescente de publicações, em 2020 contabilizando 61 publicações. Então, em vista desse tema estar crescente de Omnichannel e da importância do Supply Chain Risk Management, o intuito desse artigo foi realizar uma revisão bibliométrica para analisar como esses temas eles se conectam, Omnichannel e Supply Chain Risk Management. A metodologia utilizada para esse artigo embasou em 3 pilares: identificação, avaliação e execução. A etapa de identificação era basicamente para realizar a pesquisa bibliográfica dentro desses conceitos estabelecidos. Então, foi selecionada a base Scopus, foi realizada a pesquisa utilizando como tema Omnichannel, e depois foi feito um refinamento desse mapeamento da literatura. Foram encontrados artigos voltados somente para Omnichannel, e no refinamento foi lido o título e o resumo para ver em qual parte se conectam com o supply chain, e selecionados apenas os artigos que se conectassem com o supply chain. Por fim, 156 artigos foram selecionados. Na segunda etapa era a avaliação. Essa avaliação era a definição de que técnica de coleta de dados que ia ser utilizada. Diante de vários códigos, de vários softwares, foi selecionada a linguagem R, que será mostrada mais à frente, para realizar essa coleta de dados. Então, a partir daí foi extraída essa base e, no terceiro pilar, na execução, foi coletada essa base de dados da Scopus, foi aplicado o software de processamento de dados e aí expurgados os resultados que serão apresentados nesse artigo. Aqui demonstra um pouco como foi realizado, Primeiro, lá na base de Scopus, após a seleção e refinamento dos artigos, foi gerado um arquivo de extensão .bib, que ele foi lido pelo RStudio, na linguagem R, com o intuito de tirar duplicadas e gerar um dataset final de 156 arquivos já peneirados, já tratados, arquivos já linkados com o supply chain e Omnichannel de alguma forma. Utilizando uma extensão Bibliometrics e BiblioShine do RStudio, foi possível gerar as estatísticas desses artigos selecionados e serão apresentados na sequência. Bom, dentro dos resultados, a gente tem as informações gerais, o range de tempo de publicação de 2014 a 2021, que faz todo sentido, considerando aquele primeiro gráfico que foi mostrado, onde houve um retorno de publicações de 2014. 85 fontes diferentes, 156 documentos encontrados, sendo que destes 146 artigos e 10 do tipo revisão.
Ao analisar, né, essa figura que demonstra a estatística de autores e publicações ao longo do tempo, é possível perceber um movimento que tivemos alguns autores que foram pioneiros no tema e que depois de algum tempo, em torno de 2020, eles pararam de produzir. Então, esses autores podem ser considerados os pioneiros dentro desse tema de Omnichannel, né, encontrados com relação ao supply chain. E a partir de 2020, né, como a gente viu no primeiro gráfico, houve um boom de publicações. Então, aqui é possível perceber que muitos autores eles começaram suas publicações aqui no ano de 2020. Provavelmente utilizando como base esses autores pioneiros, né, que pararam depois de produzir os primeiros artigos relacionados ao tema. Na sequência, é possível ver aqui a figura com as fontes mais relevantes de publicação. Uma coisa interessante de se perceber é que, apesar de maioria das fontes aqui serem relacionadas com logística, com gestão, existe aqui uma revista que foi e está no top 10, né, que é Frontiers in Psychology. Isso demonstra que não é só voltado para a logística, venda e negócios do tema de Omnichannel, né? Esse artigo publicado na revista Frontiers in Psychology, ele analisa como o comportamento do consumidor e a questão comportamental e de desejos dele influencia diretamente no negócio e como que ele pode impactar no Omnichannel. Já essa figura aqui mostra alguns autores mais relevantes, né? E é possível perceber que, apesar de ser um tema crescente, não existem muitas publicações por autor. Os autores eles giram em torno de 2 a 5 publicações. E até a publicação deste artigo, nenhum autor tinha publicado mais do que 5 artigos relacionados ao tema. Aqui demonstra um pouco as publicações por país. É possível ver 2 grandes potências de publicação acerca do tema de Omnichannel e Supply Chain Management, que é os Estados Unidos e a Europa. São grandes polos, né, onde o tema tem sido publicado bastante. Em terceiro lugar, a China, com 20 publicações. E é possível ver aqui que o Brasil tem apenas 5 publicações no tema, né? Muito carente em relação a isso, podendo se espelhar em outros países que já estão ali analisando o estado da arte, mas no Brasil ainda estão caminhando a passos curtos. Aqui a gente tem a figura com os documentos mais citados. É possível ver esses 2 primeiros documentos aqui de Piotrix e Herhausen, um de 2014 e um de 2015. Esses 2 artigos eles foram lidos na íntegra e são artigos que servem muito de embasamento do conceito de Omnichannel, principalmente na transição entre o conceito de multicanais, né, onde tinham múltiplos canais, mas não necessariamente deveriam estar com o mesmo nível de serviço em qualquer ponto de encontro, e o Omnichannel. Então, esses 2 artigos eles abordam muito essa transição do mercado para o conceito de Omnichannel, do e-commerce, e são artigos mais citados porque vieram antes e serviram de embasamento para novas pesquisas. Então, são artigos de um dos pioneiros aí na pesquisa em torno do Omnichannel. Esse aqui, essa figura de grafo de cocitações, ele mostra um pouco do que foi falado anteriormente, né, nos documentos mais citados, é que como as publicações dos autores e esses autores, eles se auxiliam aí entre si, eles são conectados entre si, servindo como embasamento uns aos outros. Perceba que, né, temos alguns autores aqui bem no início das publicações, 2014, 2015, e que serviram de base, ó, foram citados por diversos outros autores de publicações sequentes. E por fim, tem esse gráfico aqui de nuvem de palavras, né? Ele é realizado a partir de quanto mais aquele tema foi citado, a palavra aparece maior, então é evidente que sales aqui, omnichannel apareceriam grandes, mas é possível ver aqui, por exemplo, uma pequena crescente de supply chain management aqui, supply chains aqui, ou seja, são temas que ainda não estão sendo amplamente falados como sales, como retailing, como commerce, mas são temas que sim estão começando a ganhar um pouco de relevância. Então é importante analisar nessa nuvem de palavras. Aqui é o periférico, porque aqui a gente consegue identificar quais são as tendências de pesquisa e aonde que a academia está apontando nesse sentido de pesquisa quando o tema é Omnichannel. As conclusões que tivemos após esse estudo bibliométrico é que ainda há uma carência de publicações acerca dos temas de Omnichannel e Supply Chain Risk Management especificamente. Ainda não foi encontrado nenhum artigo que fosse 100% aderente aos 2 temas.
Há um gap de produção nesse tema no Brasil, como foi mostrado, tendo como polos centrais a Europa e os Estados Unidos, e ainda é um ambiente pouco explorado quando se trata de supply chain risk management e omnichannel, o que abre espaço para que pesquisadores entrem na academia e comecem a produzir acerca do tema. Quaisquer dúvidas e interesses, podem me contactar pelo meu e-mail e obrigada.